Mas, feitas essas observações, eu queria estar falando, então, sobre o maior escândalo brasileiro, aquilo que efetivamente tem custado o sangue, o suor e a lágrima do povo brasileiro, que é o milagre da multiplicação da dívida pública, né? Jesus, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas. Ali houve uma multiplicação de pães e peixes. Do regime militar para cá, houve também uma multiplicação, só que foi uma multiplicação do endividamento público, de uma forma absurda. Em 1964, a nossa dívida pública era da ordem de 3 bilhões de dólares. Em 1985, a nossa dívida pública era da ordem de 105 bilhões de dólares. Então, no regime militar de 64 a 85, houve um endividamento da ordem de 100 bilhões, de 3 para 105. Né? Só que tem um detalhe: todas as nossas obras de grande porte, todas as nossas obras de infraestrutura, elas foram realizadas com este endividamento. Elas foram realizadas com esse aporte de capital. Ali nós temos Ponte Rio-Niterói, usina hidroelétrica de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo, portos, aeroportos, Cumbica, Guarulhos, portos e aeroportos em todos praticamente, rodovias de norte a sul que rasgaram o país, ou seja, todas as grandes obras de infraestrutura, elas vêm do regime militar do período de 64 a 85, com um investimento de 100 bilhões de dólares. De lá para cá, nós não tivemos uma única obra de grande porte, nenhuma. Né? Nenhuma obra de infraestrutura, nenhuma obra de grande porte. Quando chega em 2002, no governo do Lula, no início do governo Lula, nós devíamos, entre dívida pública interna e externa, 851 bilhões. Então, veja, de 1985 até 2002, houve aí um aumento, a dívida foi para 851 bilhões, somando de reais, somando dívida pública interna e somando dívida pública externa. Quando chega em 2007, surge um golpe, né, que foi a falácia do pagamento da dívida pública externa. Então, houve o pagamento? Houve. Naquele momento, houve o pagamento. E só que houve, na verdade, um reescalonamento para a dívida pública interna. E isso, então nós deixamos de dever 851 bilhões em 2002 e passamos a dever, 5 anos depois, em 2007, 0 de dívida pública externa e 1,4 trilhão de reais de dívida pública interna. Ou seja, em 5 anos, o Lula conseguiu dobrar toda a nossa dívida. Isso foi um crime de lesa pátria. Então, durante o regime militar, 64 a 85, nós tínhamos aí uma população próxima a 70 milhões de brasileiros. E 30 milhões foram retirados da linha da miséria no regime militar. O Lula também tirou 30 milhões, tá? Via programas de bolsa. Com um detalhe, o regime militar o fez com crescimento e o Lula o fez com endividamento, né? Então, uma coisa é chegar um videocassete na sua casa, um forno micro-ondas, porque você trocou de emprego, subiu, você conseguiu poupar e comprou. A outra coisa é entrar um videocassete, um televisor, um micro-ondas, alguma coisa, com dinheiro de endividamento. Então, isso foi uma tremenda fraude. Até porque, né,
Isso foi uma tremenda fraude, até porque nós passamos a pagar muito mais juros do que pagávamos no sistema anterior. Então, isso aqui serviu somente para discurso eleitoral. Zeramos a nossa dívida pública externa. E isso foi falado noite e dia e noite, inclusive no período que a Dilma disputou com o Aécio Neves, o tempo todo isso era falado. Pagamos a nossa dívida pública. Resultado, né? Em 2010, já não se falava muito mais em dívida pública externa. Por quê? Porque ela voltou, né? Ela voltou. Em 2018, hoje, 2018, nós devemos, né? Nós devemos, de dívida pública externa, nós devemos 557 bilhões, 326 milhões de dólares, né? Ou seja, 556 bilhões de dólares de dívida pública externa. E de dívida pública interna, 5 trilhões 523 bilhões de reais. Dívida pública interna somente da União, né? E nós pagamos por isso 1 trilhão e 65 bilhões de reais. Ou seja, né, essa é uma situação que efetivamente não nos permite fazer praticamente nada no país. É por isso que o Brasil ele vem caminhando nesse rumo e não tem condições de fazer nenhuma reforma decente no país, do ponto de vista da infraestrutura, de qualquer coisa que seja, né? E a coisa vai apertando, complicando, e é um saco sem fundo. Eu digo mais, se hoje, só por hipótese, esse é um saco sem fundo tão grave, tão sério, que se hoje, 2018, se houvesse a extinção de todas... 2019, só uma correção. Alô? 2019, só uma correção. Desculpe, é que os dados que eu apontei são todos de 2018, que são dados oficiais. Mas agora, em 2019, se nós simplesmente zerássemos, né, extinguíssemos todas as aposentadorias e todas as pensões, 2019, no próximo mês, o aposentado pensionista vai no banco receber a sua aposentadoria, a sua pensão, e está lá zerada. Tudo para pagamento da dívida externa, tudo para pagamento da dívida pública, tá? Em 10 anos, nós novamente não teríamos condições de saldar essa dívida pública. O detalhe é que essa dívida pública, ela é absolutamente ilegal, é uma dívida ilegítima, cheia de irregularidades, cheia de esquemas. Se somar o BNDES, os escândalos do BNDES, se somar os escândalos do Petrolão, Mensalão, tudo isso junto, não dá o que representa esses esquemas, esses sistemas que fazem, né, o Brasil ser escravo financeiro, escravo dessa dívida. E volto a dizer, é uma dívida ilegítima, ilegal, imoral. A própria CPI da dívida pública, ela já apontou irregularidades, né, mas simplesmente jamais foi realizado a auditoria da dívida pública. Então, é uma festa, é uma festa. O escândalo mais recente, são vários escândalos, são vários esquemas para que se chegue nesse resultado. O mais comum hoje, o mais notável, né, é a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Então, os bancos, o sistema financeiro hoje, eles não têm interesse mais em emprestar dinheiro para pessoa física, não tem interesse em emprestar dinheiro para pessoa jurídica, é por isso que colocam os juros extremamente altos, que é para o empresário desistir. Para quê? Porque eles pegam essa remuneração, encaminham para o Banco Central, que viabiliza a emissão de títulos da dívida pública. E só esse esquema representa 1 trilhão de reais
por ano que é escoado. Ou seja, são vários sistemas de se meter o pé nos cofres públicos, pegar esses recursos, dinheiro público e doar para banqueiros e rentistas. Tá? Então, vários esquemas que representam, que ocasionam, geram o milagre da multiplicação da dívida pública. Se não houver uma reforma do sistema financeiro nacional, principalmente uma das coisas que o Paulo Guedes quer fazer, que é entregar, se deixar o nosso Banco Central autônomo, esse buraco vai aumentar mais ainda, esse escândalo vai aumentar mais ainda se o Banco Central ele se tornar autônomo, independente. Então, isso está custando o sangue e o suor e a lágrima do povo brasileiro. E a reforma essa maldita reforma da Previdência, dentro desse esquema, ela passa a ser uma necessidade, porque, de fato, a União não tem mais condições de continuar pagando a Previdência. Né? Se você observar o bolo da receita da União, eu vou colocar aqui para ver se alguém consegue visualizar minimamente, né? Essa parte aqui, essa parte em verde é o que a União gasta ou investe na Previdência. E a parte em amarelo é o que já vai para os bancos para amortização e pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, a Previdência Social hoje consome 24,48%, e isso dados de 2018. A Previdência Social, ela consome 24,48% dos recursos da União. Só que tem um detalhe, esse recurso, esse dinheiro, ele alimenta a economia de 4 mil municípios, que depende das aposentadorias e das pensões. 50% de todo o dinheiro que a Previdência injeta no mercado, 50% desse recurso vira imediatamente em tributos municipais, estaduais e federais. E sustenta mais de 100 milhões de pessoas, direta ou indiretamente. Né? Idosos compram remédio, pagam aluguel, pagam água, luz, necessariamente o idoso compra remédio, e se sobrar dinheiro, compra até comida. E com a reforma da Previdência, nós teremos uma situação semelhante à do Chile. Né? Teremos uma situação semelhante à do Chile. O Chile é um país relativamente tranquilo. O índice de suicídio lá é baixo, é 117. Ou seja, existem 116 países que se suicidam mais do que no Chile. Só que tem um detalhe. Os idosos que foram aposentados no sistema atual, que tem o dedo do Paulo Guedes há 38 anos atrás, é o mais alto índice de suicídio da América Latina. Porque é um verdadeiro massacre. Por quê? Porque os fundos de administração, os fundos de pensão, meteram a mão nesse recurso. Então, a nossa PEC, a PEC 6/2019, ela se divide em dois momentos. São dois ciclos. O primeiro ciclo vai do primeiro ano ao 10º ano. E o segundo ciclo da implementação da PEC 6/2019 é do 11º ano ao 20º ano. No primeiro ciclo de 10 anos, eles pretendem retirar R$1 trilhão das aposentadorias e das pensões. E 84% desse valor vem do RGPS, do Regime Geral da Previdência Social. 84% atinge justamente o setor privado. 80% atinge justamente o trabalhador pobre do setor privado. Quando chega no segundo ciclo da implantação da PEC 6/2019, que vai do 11º ano ao 20º ano, aí então será retirado 2,6 trilhões de reais. E 94% desses 2,6 trilhões de reais será retirado também do RGPS, do Regime Geral da Previdência Social, que é justamente o caixa do setor privado.
que tem como teto máximo R$ 5.800, mas na prática a média é de R$ 1.300. E isso vai cair necessariamente para R$ 600. Então, o Paulo Guedes, no item 50, não no artigo 50, no item 50 da PEC 6/2019, ele define o que é ricos e privilegiados. Ricos e privilegiados são aqueles que ganham a média de 2,2 salários mínimos. Então, na concepção do banqueiro Paulo Guedes, né, empregadinho do Jorge Soros, na concepção do banqueiro facínora Paulo Guedes, ele entende que ricos e privilegiados são aqueles que ganham, em média, 2,2 salários mínimos. Né? E é justamente aí que vem o principal ataque da Previdência, porque é justamente a classe que tem menos poder de representação, é a classe que é mais vulnerável ao massacre ideológico que é feito pela mídia. Dia e noite, todas as rádios, emissoras, jornais, emissoras de TV, dizendo que a reforma da Previdência tem que acontecer. A reforma da Previdência, num só golpe, ela vai atingir profundamente a economia de 4 mil municípios, gerando enorme desemprego, né? Porque tudo tem aquele viés. Não, vamos aprovar a reforma trabalhista porque sempre é mentira, vai gerar 2 milhões de empregos. A reforma trabalhista veio, massacrou, sacrificou bastante o trabalhador e não gerou um emprego sequer. Nós temos um cenário de praticamente 15 milhões de desempregados, 35 milhões que vivem de subemprego, vendendo drops no semáforo, 40 milhões vivendo na linha de miséria, né? E vem essa PEC, né, 6/2019, que vai ter... Todos perdem, não tem nenhuma classe que ganha. A única classe que ganha com a PEC 6/2019 são os bancos, são os banqueiros. E pior, a PEC 6/2019, a margarida aparece em 3 fases. Primeira fase é o ciclo de 1 a 10 anos, que o Paulo Guedes fala de 1 trilhão. Mas a própria PEC prevê, no texto da PEC, prevê o segundo ciclo do 11º ao 20º ano de 2,6 trilhões. Ou seja, em 20 anos será retirado 3,6 trilhões de reais da aposentadoria e das pensões, e praticamente do RGPS. E a coisa não para por aí, né? A margarida aparece no segundo momento, ou seja, nós estamos destruindo a Previdência, que simplesmente, Previdência é o quê? Segurança. Previdência é solidariedade. O Estado não está aceitando segurança e solidariedade para os trabalhadores. Segurança e solidariedade só para bancos. Fernando Henrique, quando houve uma crise no sistema financeiro, o socorreu com o PROER. Aí sim, dinheiro público para bancos é bem-vindo. Dinheiro público para bancos vale a solidariedade. Aí vale dinheiro público para solidariedade. Mas quando para a segurança do sistema financeiro, mas quando a segurança se trata de segurança alimentar da população, que salário está ligado à alimentação, quando se diz solidariedade em prol da grande massa de brasileiros, aí não vale solidariedade. Aí tem que ser capitalização, porque não se pode, é um erro falar em nova previdência. Não existirá a nova previdência. O que existirá é um regime de capitalização. Cada um terá sua continha poupança, né? E mais. A margarida aparece, a novidade aparece, né? A malandragem aparece, primeiro se destrói a Previdência. Aí é que vai aparecer como vai funcionar o regime de capitalização. Por quê? Porque na PEC 6/2019 há apenas uma única linha falando da capitalização. Como é que você vai aprovar uma PEC que ela simplesmente vai passar por uma transformação de partição para capitalização, sendo que só existe uma linha? Ou seja, a partir do momento que a PEC for aprovada,
Aí é que vem um outro instrumento regulatório de como vai funcionar a capitalização. Aí é que nós vamos descobrir que, simplesmente lá na frente, daqui a 35, 40 anos, o aposentado ou pensionista pode chegar no banco e ouvir uma mensagem do gerente de banco dizendo: olha, em razão da crise da China, em razão da crise do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, o senhor não tem um centavo para receber. Né? Então, isso também não está sendo falado, que simplesmente nada foi regulamentado. Né? E o próprio senhor Paulo Guedes responde por suposta falcatrua em 3 fundos de pensão. E foi exatamente o que arrebentou a Previdência do Chile. Ou seja, e tudo isso para quê? Para que simplesmente seja possível que mais de 50% dos recursos da União sejam destinados aos banqueiros. Porque hoje representa 44,66% os recursos que saem da União e vão para pagamento de juros e amortizações da dívida pública. E a Previdência... A pizza da União, já não existe mais fatias na pizza da União. Não existe mais. São tiras. A única fatia que a União tem hoje é a da Previdência Social. E o olho grande dos banqueiros estão aí. Tá? Porque se você for observar, por exemplo, quanto que é gasto, por exemplo, com defesa nacional? 2,5%. Quanto que é gasto com relações exteriores? 0,2%. Quanto que é gasto com segurança pública? Quanto que é gasto com segurança pública? 0,34%. Quanto que é gasto com assistência social? 3,26%. Quanto que é gasto com saúde? Quanto que é gasto com saúde? 4%. Quanto que é gasto com educação? 3,62%. Né? Então, tudo aqui é zero alguma coisa. E o ápice é a saúde com 4% e um pouco abaixo a educação com 3%. Quanto que é para a dívida pública? 40,66%. Vai para juros e amortizações, uma dívida pública ilegal e legítima, 10 vezes mais do que vai para a saúde, né? E mais de 10 vezes do que vai para a educação. Qual é a única fatia da Previdência? Porque o resto são tiras de 0 poucos por cento. A única fatia é a Previdência Social com 24%. Com esse massacre, com essa PEC, simplesmente eles vão conseguir passar de 40% para mais de 50%. Ou seja, a maior parte, a parte majoritária da receita da União, com a reforma da Previdência, passa a ser de bancos, de banqueiros. Paulo Guedes é banqueiro. Estão deixando, né, a raposa tomar conta do galinheiro. Isso é uma traição do governo Bolsonaro, isso é um estelionato eleitoral, porque nada disso foi falado durante a campanha eleitoral. E ele não perde uma oportunidade nas manifestações em rede nacional, etc., para dizer que ele é o único presidente que está cumprindo todas as promessas de campanha. Pois ele está descumprindo, ele não está cumprindo nenhuma delas, e no caso da Previdência é exatamente um estelionato, tá? É uma traição. Então, eu me lembro que no ano de 2000 veio 7 professores italianos. No ano de 2000 vieram 7 professores italianos para a Argentina, aqui para toda a América Latina. Começou lá da Argentina e vieram subindo, dando palestras em universidades, mostrando claramente a ilegitimidade, a conta de chegar da nossa dívida pública. E nós tivemos aqui na Universidade Metodista em Piracicaba a presença desses 7 professores italianos, nos despertando, nos dando um chacoalhão. Até quando vocês vão aceitar isso? Isso vai devorar todos os seus recursos, tudo. O Brasil está completamente sufocado, completamente sufocado. A BR-163, os militares começaram, não conseguiram terminar.
e de lá para cá ninguém terminou. Essa é uma das poucas obras que o governo Jair Bolsonaro assumiu, mas já está sendo ventilado que ela teria que sair de Cuiabá e chegar a Santarém. Para isso precisa de dinheiro. Será feita uma parte dela, né? Será que daqui a 4 anos o Bolsonaro chega e fala: pessoal, como a casa estava muito em desordem, agora votem em mim, porque agora sim eu vou ter condições de mexer no grafeno, no nióbio, na fosfetalonamina, na urna eletrônica, e até mesmo podemos fazer alguns ajustes na Previdência para torná-la um pouco mais branda, porque o país começa a dar alguns sinais de recuperação. Votem em mim agora, porque agora eu o farei. Ou seja, o barco está afundando, nós precisamos de uma intervenção militar pelo artigo 1º, porque ninguém fala da auditoria da dívida pública. Ninguém se lembra, com exceção aí da Fatorelli, né? Com exceção da Fatorelli, que ela fala sobre isso. Tem a auditoria cidadã, quem quiser saber mais do assunto, que entre no site, né? Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Ela é a coordenadora. Ela participou, né, da negociação que houve, da auditoria que houve no Equador. O país lá tomou um fôlego enorme. Ela foi a única brasileira a participar da CPI, ou melhor dizendo, da auditoria da dívida pública da Grécia. E lá ficou claro para ela, que foi a única latino-americana a participar da dívida pública da Grécia, ficou claro que o que afundou a Grécia não tem nada a ver com previdência ou reforma da Previdência. O que afundou a economia da Grécia é o mesmo ditame da nova ordem mundial que afundou a Grécia, está afundando o Brasil e está afundando o mundo todo, né? Então, este é um fato muito sério. Nós estamos pagando dívidas prescritas, pagando dívidas inadequadas, cheias de irregularidades. Então, esse é um tema que, se ele não for, mesmo que entre o regime militar com o espírito de 1964, que há muita gente apostando que a intervenção militar, porventura agora em 2019, 2020, 2019, não será nos moldes, no formato, na configuração de 64. O país é outro, a cabeça é outra. Houve uma forte, né, atuação do comunismo, do globalismo, da corrupção, né, do viés maçônico. Então, ela não será idêntica, tá? Agora, por melhor que ela seja, se não enfrentar esse tema, porque aqui está o grande mensalão. Deputado nenhum fala sobre isso, senador nenhum fala sobre isso. Aqui está o sistema que está todo mundo quieto e silente, né? Porque isso, e pior, né? Agora, entra esse texto substitutivo do PL, sai a PEC 6/2019 e entra o texto do PL. É um texto mais massacrante ainda, mais bárbaro ainda, né? E olha a jogada. Lá na frente, o Bolsonaro pode dizer assim: não, mas o texto é pior, mas não é o texto que o meu posto Ipiranga encaminhou, que o Paulo Guedes encaminhou. Paulo Guedes não tem nada a ver com esse texto substitutivo de iniciativa do PL. Agora, então, eu não tenho nada a ver com esse projeto, eu não encaminhei essa proposta. Agora, como alguma proposta tinha que ser sancionada, a nossa foi recusada e o Congresso efetivamente aprovou, né, deu encaminhamento no texto substitutivo. Não tenho outra para assinar, então assino essa. Sai bonitinho na foto ainda, né? Então, fica aqui o meu repúdio, a minha indignação a todos os órgãos de imprensa que jamais... Você nunca ouviu esse tema no Jornal Nacional, no Fantástico, em nenhuma emissora de TV, nas universidades. Ninguém fala sobre isso. Eu valorizo, nesse ponto, e muito, a Maria Lúcia Fatorelli, a Auditoria Cidadã. O povo tem que acordar para essa realidade. Porque não adianta sair do jugo dos comunistas e ficar debaixo do jugo dos globalistas. A esquerda e a direita é como se fosse uma ferradura, né? Quanto
quanto mais ela vai se aproximando das extremidades, elas acabam se encontrando em algum ponto. É por isso que o mega capitalista, narcotraficante George Soros patrocina o comunismo, patrocina o socialismo, né? Por isso que eu digo que a esquerda e a direita são as duas ideologias de manipulação para a chegada ao poder, para atender bancos, para atender, do ponto de vista espiritual, não tenho dúvida que seja a Satanás, né? Esquerda e direita. E outra coisa, a direita se traveste de conservadorismo, tá? Conservadorismo é uma coisa diferente de direita, mas ele tem um discurso mais polido, a direita, e acaba se confundindo com o conservadorismo. Na verdade, o que existe é moralidade, integralidade. O que existe é caráter. O que existe é a diferença entre a verdade e a mentira. Aquilo que ajuda a maior parte das pessoas e aquilo que prejudica a maior parte das pessoas. Porque essa ciranda, essa alternância esquerda e direita é para enganar bobos, né? Para enganar a população desavisada. Fica aqui, então, a minha manifestação a respeito do artigo 1º. O artigo ele foi sofrendo uma alteração legislativa num abrandamento, num afastamento, diminuindo a força e a eficácia com apostos condicionantes. Todo o poder emana do povo, vírgula, que será exercido diretamente ou por seus representantes, vírgula, né? Em consonância nos ditames desta Constituição. E eu não duvido aquilo que o Esdras falou, que eventualmente, se surge aí uma constituinte, alguma coisa, é capaz até de desaparecer completamente tudo, tá? Tá muito fácil de entender que qualquer grupo intervencionista, você pode levantar a bandeira de Lenin, você pode levantar a bandeira de Che Guevara, que aí é democracia. Até da monarquia, que não tem muita chance, você pode. Tudo isso você pode, mas se você levanta a bandeira da intervenção militar, você poderá ser visto como alguém que está no contexto de crime de ódio e pagará por isso. Está sendo criado um cenário para prisioneiros políticos no Brasil. Tá? Com isso, eu encerro a minha fala e agradeço a todos, né? Agradeço ao Márcio do Overdose, agradeço ao doutor Ricardo, colega, advogado. Eu sou conhecido como professor Joly, né? Agradeço ao Esdras Prado. Foi uma satisfação participar de uma live juntos. O Esdras falou que trabalhou muito hoje, estava muito cansado, mas mesmo assim, sempre, né, uma participação muito importante. Em especial, o meu agradecimento ao Márcio, canal Overdose Oficial, que viabilizou esse tema importante, né, aqui hoje, essa noite, dando a oportunidade a todos nós. Agradeço muito, então, né, ao Márcio do canal Overdose Oficial.